Bom, rapaziada, eu esperei até agora para poder gravar esse vídeo, para eu poder digerir essa derrota, esse fracasso que a seleção brasileira teve ontem na partida contra a Argentina. A gente sabe muito bem que é torcedor do Brasil, que é brasileiro, o quanto é doloroso ver a nossa seleção passando por esse momento difícil que nós temos enfrentado. A gente pensava que os jogadores que estavam na Europa, eles tinham uma capacidade de resolver problemas como essa partida entre Argentina e Brasil, Brasil e Argentina. Vinícius Júnior, apagado na ponta esquerda, sempre no mesmo lugar. É fascinante como o Brasil só conseguiu dar 2 chutes ao gol. E isso numa partida onde a Argentina dominou e o Brasil não tinha meio de campo. Dorival já não tem mais o controle da seleção. E os jogadores não fazem, com certeza, aquilo que o Dorival vem pedindo. Todos na esquerda. Não há transição, não há virada de jogo, não há nada. O Brasil está entregue a um futebol inexistente que o brasileiro desconhece. Nosso futebol é ginga, nosso futebol é drible, nosso futebol é magia, é alegria nas pernas. E a gente tem visto um futebol da seleção brasileira que não emociona, um futebol da seleção brasileira que não apaixona mais. Antigamente, quando se falava assim, Barcelona, Ronaldinho Gaúcho, Internazionale, Ronaldo Fenômeno, quando falava assim de times como Real Madrid, a gente falava de jogadores que estavam acima da média dentro desses clubes. O Vinícius Júnior não passa de uma farsa. Eu sou flamenguista, mas eu tenho que dizer, é a pior seleção brasileira que já colocaram para disputar as eliminatórias. É uma farsa. O Vinícius Júnior é uma grande farsa, tá? Um jogador que na posição que ele está, ele fica e ele não sai. Não é um jogador que muda de posição para enganar a zaga adversária. Não é um time onde os jogadores são combinados para poder fazer uma jogada ou outra. Você via, por outro lado, a seleção da Argentina com jogadas cadenciadas, jogadas bem executadas, jogadas bem estruturadas, bem planejadas, coisas que a seleção brasileira atual não tem e nem demonstra ter. O futebol da seleção brasileira é pior do que um time de várzea. Muito pior. E Dorival Júnior não tem mais o controle. Deve ser sim substituído por alguém que tenha o calibre e consiga devolver para o futebol brasileiro a essência. Nós somos o país do futebol e não podemos ser humilhados e nem pisoteados. Será que esse daí é o nosso legado? Esse daí é a nossa geração? São esses daí que vão ficar nos lugares dos jogadores de antigamente? São esses? Rafinha, Vinícius Júnior? São esses daí? Não, me desculpe, esses daí não servem. Eles podem ser bons jogadores em clubes como Real Madrid, Barcelona e outros. O que eu também pude perceber é que esse futebol europeu que eles tanto falam que tem lá fora não é tão bom assim. Os times brasileiros, se empenhassem um pouco mais, conseguiria sim levar no peito muito fácil times como Barcelona, times como Real Madrid, times como Manchester City. Não são tão bons assim, porque esses jogadores aos quais disputam na seleção brasileira as eliminatórias vêm desses times e eles lá não são os melhores das suas equipes. Antigamente, quando falava de um Roberto Carlos, falava de um Roberto Carlos porque ele era o melhor lá no seu clube. Quando falava de um Ronaldinho Gaúcho, falava de um Ronaldinho Gaúcho que era o melhor no seu clube.
Quando se falava, por exemplo, de um jogador, de um zagueiro, falava-se do melhor que tem em seu clube, e não como é hoje, jogadores brasileiros medianos que são vendidos por tramóias e empresários, são tratados como reis, enviados à Europa, e o futebol medíocre, um futebol feio, horrível. Antigamente no Brasil, quando a seleção brasileira ia jogar, a gente via as ruas enfeitadas, a televisão investia em propaganda. Me lembro bem, hoje ninguém nem quer saber mais se a seleção brasileira joga ou se a seleção brasileira vai jogar. Um dia desse, eu ouvi um rapaz falando desse jeito, que não importa se o Neymar não era campeão da Copa do Mundo. O que é importante, o que o Neymar era campeão da Premier League. Meu amigo, Premier League não é futebol brasileiro. Não adianta nada o cara sair aqui do Brasil, ser campeão 50, 100 vezes da Premier League e não é campeão do mundo. É melhor o cara nunca ter sido campeão da Premier League, mas ser campeão do mundo. Você entende como é que uma coisa é diferente da outra? Jogador brasileiro saía do Brasil com aquele toque de bola, aquela malandragem, entendeu? Hoje o brasileiro sai daqui, vai para o clube, é moldado, eles jogam lá de acordo com o que eles querem que o cara joga, e aí o cara volta para cá para o Brasil, o camarada volta quadrado. Essa é a verdade. Goleiro do Brasil, muito ruim. Time do Brasil, horrível. Quem são esses jogadores, afinal? Flamengo vendeu o Vinícius Júnior, sua principal atração para o Real Madrid, que hoje é a principal atração do Real Madrid. Está perdendo fôlego. Jogador engessado, que só fica paralisado numa posição, não troca de posição. O Rodrigo é um bom jogador, está sendo muito mal aproveitado dentro dessa seleção e dentro do próprio Real Madrid. Jogador que ainda tem que amadurecer, mas teria que ser colocado para jogar com jogadores que têm um alto patamar futebolístico, para poder dar o exemplo para essa geração. Eu acredito que os nossos jogadores pararam cedo demais, porque estão fazendo falta até agora. E eu posso dizer para você, Dorival, ele tem a expressão do fracasso. É muito triste falar isso, mas a nossa seleção brasileira, ela pode estar a um passo de não se classificar. Quem sabe, nessa posição que ela está, meio difícil, mas se fosse uma outra situação, poderia não se classificar para uma Copa do Mundo. E você sabe o que aconteceria? Aconteceria que esses jogadores, como os do 7-1, ficariam esquecidos no tempo. Sem dúvida, ainda recomeçariam suas carreiras. Vestir a camisa da seleção brasileira é uma questão de honra. Pense nisso, porque o fracasso está na cara do Dorival Júnior. Simplesmente Flamengo.